الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é praticamente o último dia do mês de Ramadã. Quero agradecer a Allah em primeiro lugar por nos ter dado esta oportunidade de passarmos o mês de Ramadã na sua obediência, nas práticas que ele instituiu para nós. Antes de Corona entrar, nós tínhamos planos para este mês, mas depois de Corona apareceu uma nuvem de desespero, pensando que como é que vamos fazer agora? Mesquitas fechadas e congregações, jumas e tudo, mas entretanto Allah é grande, é preciso haver vontade e coragem. Quando há vontade e coragem, Allah sempre abre as portas. Portanto, nós, alhamdulillah, apesar de Corona, conseguimos cumprir com o Tarawi, por exemplo, fizemos Khatm do Corão e foi uma questão só de querer e Allah sempre criou as condições. É um momento muito especial. E é um momento em que também triste ao mesmo tempo. É um momento especial e um momento triste. Quando digo isto é porque quando estamos a ver o que está a acontecer à nossa volta, esta polêmica que se criou à volta do Eid e não Eid. Todos os anos, quando chegamos a esta altura, muçulmanos dão um espetáculo gratuito a outros para assistirem. De facto, é uma coisa muito vergonhosa aquilo que nós estamos a assistir na nossa terra e um pouco por todo lado no mundo, né? Muçulmanos deviam ser modelo e exemplo, mas imagina onde chegamos ao ponto de os não muçulmanos, os inimigos, até começarem a atacar o Islã e dizer que o Islã não tem, ou é incapaz de enfrentar os desafios modernos e por cima de tudo isso depois atiram toda a culpa para os álims, porque os álims são incompetentes e não conseguem acompanhar o desenvolvimento. Eu vou falar um bocadinho hoje acerca desta questão que está nos a preocupar a todos nós, a questão do Eid. Todos nós sabemos que o mês, quando acaba, temos a questão da lua. E neste momento vou explicar, já que a polêmica surge a partir daquele ponto de dados astronômicos, porque a maior parte dos países no mundo não celebrou o Eid, incluindo a Arábia Saudita, com todos os instrumentos que eles possuem, não conseguiram visualizar a Lua, porque o nascimento da Lua foi ontem, 19h30, depois de Maghrib, e era impossível a Lua ser visualizada. Esta questão eu quero esclarecer um bocadinho, porque é bom a gente entender a realidade. Islã instituiu três maneiras para se provar o início de um mês. Neste caso, o início de Shawwal ou o início de Ramadã, por exemplo. Um é Ru'ya, visualização. Segundo é completar-se o mês de Shaban. E terceiro, que muita gente não fala, é o de cálculo. Portanto, estes três são três formas. A primeira forma de visualização, com pequenas diferenças de interpretações, todos nós conhecemos. Uns imãs acham que a visualização de uma pessoa serve, outros acham que não, tem que ser duas, outros acham que tem que haver uma multidão grande, porque não tem cabimento quando o céu está limpo, só uma pessoa ou duas ou três verem e outros não conseguirem ver. Portanto, esses impõem a condição de Jammun Ghafir. Isso é tudo na questão de Ru'ya. Mas temos um hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Nahnu ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahsib. Ash-shahru hakadha, hakadha, e fez assim, hakadha, uma vez, e depois hakadha, 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 30. E hakadha, hakadha, e hakadha, 29. Portanto, Nabi fez com gesto e disse: nós somos um povo
ummatun ummiyatun, analfabeto. Não escrevemos, não sabemos escrever e nem sabemos fazer cálculos. Wala nahsib. E o mês é assim, ele indicou, nem falou em números, até falou em gestos, 3 vezes assim e 3 vezes diminuição de um dedo, portanto 29 ou 30. Este hadith é conhecido e todos nós sabemos. O objetivo deste hadith, também todos os alims dizem que não era para dizer que nós somos um povo analfabeto e que estava-se a, por exemplo, encorajar para continuarmos analfabetos. Não. Estava-se a falar de uma situação específica, que no momento da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa era a situação real na Arábia. E a prova disso é que depois do Islã chegar, o próprio Islã encorajou e combateu o analfabetismo. Primeiro ayat, por exemplo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, logo começa Iqra. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na primeira batalha de Al-Badr, quando prendeu os prisioneiros, os que sabiam ler e escrever, podiam ensinar aos outros, incumbiu a eles para que ensinassem 10 crianças dos filhos dos muçulmanos. Portanto, ele também promoveu esta campanha de alfabetização. Portanto, este hadith, nahnu ummatun ummiyatun, está-se a falar numa situação específica. Então, aqui nesta questão, quando eu disse que há 3 formas de se provar o início do mês. Primeiro é ru'ya, visualização. É bom nós entendermos que visualização é um meio, é um simples meio para se alcançar um objetivo. O objetivo é nós sabermos que de facto já começou o mês de Ramadã, ou já começou o mês de Shawwal, para conseguirmos jejuar, conseguirmos fazer o ibadah, conseguirmos fazer hajj e tudo. Portanto, este é o objetivo, era para esse meio que foi utilizado é para se alcançar um objetivo. E por que na Arábia, antes da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os árabes eram analfabetos todos, e é por isso que Allah bem diz no Corão: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan", foi ele quem enviou no meio dos analfabetos um rasul. Isto quer dizer que na altura a situação era, todos eram analfabetos. E por ser analfabeto na altura, o Nabi instituiu e disse: "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi", jejuai ao visualizar a lua e deixai de visualizar ao visualizar. E não disse a eles para seguir os cálculos astronômicos, por exemplo. Mas agora, a questão é, se no início do Islã a situação era essa, nesse contexto o Nabi falou, e se suponha que se surgir um outro meio muito mais sofisticado, em que a probabilidade de erro é menos e que possa ajudar a nós cumprirmos com esse objetivo de conhecermos o início do mês, e pode nos unir, pode nos aproximar. Qual é a situação? Será que vamos aceitar ou não? Qual é o mal em aceitar outro meio? Esta é a primeira questão. Porque Islã, de facto, quando eu digo Islã, mais tarde evoluiu, porque o meio em si não é o objetivo, não é o alvo, não é a meta. Nós estamos muito entretidos na discussão do meio, que é a visualização da Lua. Mas visualização da Lua é um meio e não é meta, não é alvo. O alvo é o Ramadã, os ibadas que nós vamos fazer quando se provar a entrada do mês. É como se fosse o wuzu. O wuzu é um meio, não é objetivo. O objetivo é o salat. Da mesma forma, visualizar a lua é um meio e o objetivo é cumprirmos com as obrigações que daí surgem. Portanto, depois, a primeira situação inicial era esta, no mundo islâmico. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou, o povo era ummi. O Corão diz isso, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam diz que nós somos um povo ummi, mas está bem claro que ninguém diz que nós temos que continuar analfabetos. Pelo contrário, o Islã é que encoraja para nós combatermos o analfabetismo. O Islã, de facto, depois disso, desenvolveu-se, conquistou o mundo todo, dominou a ciência, a tecnologia e tudo aquilo. Então, agora, já que nós podemos falar isto mais em termos de fiqh, de jurisprudência,
que no Islã a visualização tem uma ilha. A ordem de visualização tem uma ilha. O ilha é analfabetismo. Nabi diz visualizar a lua. Porque é um povo ummi, é analfabeto, não tem outra forma de descobrir o início do mês, então tem que olhar para a lua. E esse era o ilha. Mas o ilha, com o andar do tempo, acabou, porque hoje já não há analfabetismo. Se hoje já não há analfabetismo, e a regra de fiqh diz que a ilha anda com ma'lul. Onde há ilha, há ma'lul. Se a ilha acabou, ma'lul também termina. Se neste caso, hoje, já o contexto da sociedade islâmica mudou. Já as pessoas já estudaram, já desenvolveram-se, já temos médicos, doutores e tudo, já não somos ummi. Então, o ilha de ru'ya já não existe. Então, agora vamos procurar outra maneira de resolver este problema e alcançar o objetivo. E temos um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrado por corrente dourada, Silsila al-Zahabiyya, que é an Malik an-Nafi an Ibn Umar, que diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, se nesse dia a lua não for visível, então faqdiru, calculai. Então daí abre-se a porta para a pesquisa astronômica, dados astronômicos, porque e este hadith é de Bukhari e é autêntico, é sahih. Portanto, aqui a questão é esta, que a situação agora já mudou, o contexto mudou. E eu queria dizer aqui uma coisa, né, que Nabi aqui ordena a nós o cálculo. De cálculo são a astronomia. Naqueles tempos, de facto, se dissesse ao árabe que você faça cálculo, ele podia dizer, nem sei ler e escrever, como é que vou fazer os cálculos? Como é que vou acompanhar a contagem astronômica? Então, já que hoje ciência, tecnologia, astronomia desenvolveu-se bastante, ao ponto de o homem não só conseguir acompanhar os movimentos e a órbita da Lua, até conseguiu chegar à Lua, pôs os pés ali. Então, já que a situação mudou, então, naturalmente que temos que pensar como acompanhar o movimento da Lua de outra maneira. E isto não é nada de outro mundo. Ninguém pode dizer que está a contrariar, porque está no hadith, faqdiru. Qadara yaqdiru é a mesma palavra que nós utilizamos no Laylatul Qadr, noite de cálculo, noite de cálculo, e cálculo de Allah é sempre cálculo exato. Portanto, Nabi utilizou este mesmo termo e diz que vocês, se não conseguirem visualizar, então calculai. E nós sabemos hoje que a astronomia acompanha passo a passo. E eu admiro eu posso dizer que, pronto, não sou defensor de nós deixarmos completamente a visualização da Lua e seguirmos só o cálculo. Mas podemos levar um meio termo, porque já estamos a utilizar, desta vez, nós quando não aceitamos esta Lua, porque baseamos nos dados astronômicos, porque a astronomia, segundo o observatório e segundo os dados astronômicos, a Lua nova ainda nem tinha nascido. Se a Lua nova nem nasceu, como é que é possível visualizar essa Lua? E se eles ouvi dizer alguns, não, porque a astronomia pode falhar, a gente não aceita a astronomia. Mas em tudo nós estamos a aceitar a astronomia. Fizemos os calendários de jejum, todos os calendários de jejum, na base de dados astronômicos. Ninguém vai ver de manhã a hora de ser isso, já terminou a hora de ser ou não, a hora de iftar, a hora de salat. Em tudo a gente está a levar. Então isto é o tal comodismo. Porque não nos convém, então a astronomia não serve. E quando nos convém, então a gente leva a astronomia. E isto está dentro do hadith. Agora, eu queria dizer, se de facto não dá
para nós levarmos, a implementarmos todos os dados astronômicos. Então podíamos talvez utilizar meio termo. Pelo menos pegarmos dados astronômicos na recusa e não na provação, que é no nafi e não no isbat. Não para provar a existência da Lua, mas para provar a não existência da Lua. Isto, Allama Taqiyuddin Subki, grande alim do Shafi'i, ele escreve no seu livro, ele diz que os seus dados do Falaki, os dados astronômicos, afirmarem que a Lua não é visível e aparecer alguém a dizer que, a testemunhar que ele viu a Lua, o Qadi nem deve receber a eles e nem deve receber a eles e deve rejeitar esses testemunhas com o seu testemunho. Está nos kitabs. Portanto, nós podíamos fazer que leva os dados astronômicos para negar, já que dados astronômicos afirmaram que a Lua nem nasceu. Se a Lua não nasceu, então não existe nenhuma Lua. Podia-se levar esta parte para, pelo menos, se não dá para levar tudo, isto dá para a gente criar uma certa, um alívio nestas divergências nossas, porque pode haver alguns que estão totalmente a favor de dados astronômicos, outros estão totalmente a favor de rejeitar. Então nós levamos meio termo. Não, se dados forem daqueles que confirmam que de facto a Lua não existe e alguém vier e disser eu vi Lua, então você aí não deve aceitar, deve rejeitar, assim como estes grandes alims estão a falar. E foi isso que aconteceu em Moçambique e foi esse o motivo pelo qual a Arábia Saudita, com aparelhos, procuraram a Lua e não viram a Lua. Não só a Arábia Saudita, mas todos os outros países não conseguiram ver Lua. É muito estranho vir alguém e dizer que eu vi a Lua, quando astronomicamente não é possível. E este é o hadith, quando nos fala, neste aspecto, se for a Lua não for visível, então calculai. E foi na base então implementamos o hadith na mesma. Ninguém pode nos vir dizer que não, Nabi disse visualizar a Lua. Isto tem os tais explicações todas, estes pormenores todos. E é bom entendermos que hoje a situação mudou. O contexto também mudou. O Islã é uma religião Coran veio e levou aqueles árabes que eram analfabetos, eram bárbaros. Através deste Coran, por implementar os ensinamentos deste Coran, eles tornaram-se no primeiro mundo árabe, mundo islâmico, foi o primeiro mundo. Imagina, hoje nós estamos completamente alheios à ciência e tecnologia. Nós não entendemos nada. Infelizmente, há muita gente que que domina a matéria islâmica, mas astronomia e ciências modernas são completamente alheios a tudo isso. Aliás, eu sei dizer que até no passado, grandes juristas e grandes muhaddis também, há muitos que não dominavam esta matéria. Por isso, eles logo rejeitavam. Mas nós, ser salafi não quer dizer estagnar a tua mente na base daquilo que foi dito e não utilizar o seu juízo para o desenvolvimento. Verdadeiro salafi é aquele que toma os princípios estabelecidos pelo salaf e, utilizando o seu juízo, ele desenvolve as coisas, mas dentro dos princípios. E porque Islã quis que nós aplicássemos o ilm, dominássemos o ilm, e através dele podia-se aliviar muita coisa entre nós. Hoje podia-se resolver muita coisa, pelo menos podia-se aproximar o Ummah. E hoje, infelizmente, a situação em que nós estamos a viver, humilhação total. Hoje já não é preciso o inimigo vir humilhar a nós. Nós é que estamos a humilhar um ao outro. Nós é que estamos a destruir a nossa casa com as nossas próprias mãos. Yukhribuna buyutam bi'aydihim. A gente está a destruir a nossa casa com as nossas próprias mãos. A quantidade de mortos nos muçulmanos, no mundo islâmico, não foi causado pelos inimigos, não foi causado pelos judeus ou pelos cristãos. A quantidade de mortos hoje que está sendo causado são causados pelos próprios muçulmanos que estão matando. Por que nós chegamos até esse ponto? Por que hoje já não há aquele espírito de união? Não tem cabimento lógica
que dentro de um único país, eu sei que é difícil unir o mundo todo, mas pelo menos não tem cabimento dentro de um único país, numa única cidade, a gente não conseguir estarmos unidos para celebrarmos estes dias especiais, ao ponto de você ver o comentário na rua: para esses muçulmanos são muito atrasados. E a culpa toda vai por cima dos álimes também, porque vão dizer que álimes não entendem nada e a religião islâmica não consegue enfrentar os desafios da modernidade, e por isso é uma religião que não serve para ser aplicada. Entretanto, o Islã veio para servir até o fim do mundo. O Islã veio para continuar, e nós não podemos pegar em algumas coisas que foram ditas numa circunstância muito especial, quando a situação mudou. Hoje a situação mudou. Portanto, eu queria apelar a todos os irmãos para que nós, com a cabeça fria, entendêssemos esta matéria. De facto, se não é possível unificar o mundo todo, é vergonha dentro de um único país a gente não conseguir entender-se. Nos países islâmicos há uma autoridade que impõe. Não quer dizer que nos países islâmicos também não há diferença de opiniões, certamente que deve haver, mas porque há uma autoridade reconhecida que toma decisão e anuncia, então a tal divergência não sobressai. Mas na nossa terra há uma anarquia total. Todos querem falar e não há uma autoridade reconhecida que possa assumir para controlar a situação e o destino dos crentes muçulmanos, e por isso estamos a sofrer as consequências. Eu não sei se é por causa da influência, essas influências antigas, quando falo antigas, da Arábia, antes da vinda do Islã. Todos nós sabemos que a Arábia, antes da vinda do Islã, era dividida em tribos. E aquele sistema tribal, eles andavam em guerras toda a vida passaram a guerrear. Alhamdulillah, Islã veio, uniu a todos. Foi Islã que walakin Allah alafa bainahum, law anfaqta ma fil ard jami'an ma alafta baina qulubihim. Allah diz para o profeta Muhammad: se você gastasse toda a riqueza no mundo, não podia unir os seus corações, mas Allah uniu os corações. Com o Islã, Allah uniu os seus. Por isso é que quanto mais a gente está a distanciar-se do Islã, mais divisões estão-se a criar dentro de nós, e com vários pretextos regionais, étnicos e tudo, mas tudo aquilo é na base de ignorância e distanciamento dos ensinamentos do Corão e dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, eu queria apelar aqui aos irmãos todos para nós refletirmos seriamente neste assunto, porque é muito grave, e não pensemos que isto é uma coisa de dentro e ninguém sabe. O mundo todo está a acompanhar, o mundo todo está a ver a nós o que nós estamos a fazer. Estamos a dar uma muito má imagem da nossa religião, e isso é mau. Allah diz: Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Nós estamos sendo fitna para os kafirs, nós estamos a ser um impedimento para os kafirs entrar no Islã, nós estamos a ser uma causa de denegrir o Islã, esta bela religião, por causa da nossa má compreensão do Islã, por causa do nosso distanciamento com o Corão. Portanto, eu queria hoje apelar para que tentemos resolver este problema, e o problema não é só alguém pegar uma parte do hadith e deixar outra parte do hadith. Estes hadiths todos que nós mencionamos, todos são hadiths autênticos, super autênticos, e é por isso que tem que se tomar conta, e Allah que dê a compreensão correta a todos nós para entendermos o hadith e não denegrirmos com a nossa má atuação a nossa bela religião. E quero aproveitar esta ocasião, antes de terminar, desejar a todos os irmãos muçulmanos em Moçambique, e não só no mundo todo, um Eid Mubarak muito feliz. Allah que traga, através destes dias bons que nós estamos a presenciar, Allah que traga paz na nossa terra, Allah que afaste essas pandemias que estão a assolar e a afetar a nossa gente, traga progresso e paz e sossego, e afaste toda a maldade e calamidade da nossa terra. Sallallahu alaihi wa sallam.